Sejam bem-vindos à TV Púlpito do Sertão Reformado. Para a glória do Senhor. Josué, capítulo 9. No primeiro momento, lerei apenas um versículo. É um texto narrativo. Lerei no primeiro momento apenas o versículo 14. Josué, capítulo 9, versículo 14. Josué, palavra do único Deus que subsiste em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Capítulo 9, versículo 14. Assim se encontra a palavra do Senhor. Então, os israelitas aceitaram. Estou em Josué 9? Estou, não é? Isso. Josué 9, 14, é isso mesmo. Isso. Então, os israelitas aceitaram os alimentos deles e não pediram o que, gente? Conselho ao Senhor. Então, os israelitas tomaram da provisão e não pediram conselho ao Senhor. Nota isso aí. Daí o tema desta noite, ou o subtema, qual é? Quem leu a postagem lá no grupo da igreja, do WhatsApp, leiam as postagens. É muito importante. Proteja-se das armadilhas, vírgula, consulte sempre o Senhor. Baseado no capítulo 9 de Josué, claro que no próximo domingo adentraremos também no capítulo 10, João Henrique, Isabel. O tema é este: proteja-se das armadilhas, vírgula, consulte sempre o Senhor. Quem aqui já não ouviu falar do famigerado cavalo de Troia? Todos já ouvimos. História / mitologia grega, não é? Os gregos pensaram como invadir Troia. E aí parece que alguém teve uma ideia daquelas assim, extraordinária. Vamos construir um cavalo com espaço para que soldados lá adentrem e vamos presentear esse cavalo a quem? Aos troianos. Foi o que fizeram. Imagino a coisa exuberante do cavalo para aqueles tempos, não é? Receber o cavalo como um presentaço, de repente... Tem até filme, né, gente? De repente, Kel, marido de Camila. Não é Kel, a Raquel, esposa do prefeito César, não, viu? É Kel mesmo ali. De repente, quando os troianos estavam ali dormindo, os soldados saem do cavalo e tomam a cidade de Troia. A partir dessa história / mitologia grega, até hoje usamos essa expressão figurada, né, para descrevermos os cavalos de Troia do século 21. Pois Josué capítulo 9, ainda que a linguagem seja anacrônica, pois isso aconteceu bem depois, Josué 9, nós encontramos aqui Josué, o generalzão de guerra, o homem com uma vasta experiência, e o seu exército, e o povo de Israel, eles aceitaram também um certo cavalo de Troia. E por pouco eles não foram destruídos. Em Êxodo capítulo 34, o próprio Deus usou Moisés para dizer que Israel não deveria fazer aliança com os povos que existiam ali em Canaã. Está lá em Êxodo 34, a partir do versículo 10. Não façam, ordem de Deus, aliança com esses povos. E o critério ali não tinha nada a ver com critérios pecaminosos, eram critérios santos de Deus. Não façam aliança para que vocês não adorem os seus deuses.
deuses, para que vocês não abracem a sua cultura pecaminosa. Está lá em Êxodo 34, a partir do versículo 10. Abram a Bíblia aí rapidamente, em Êxodo 34, por favor, a partir do versículo 10. Então o Senhor disse: eis que eu faço uma aliança. Diante de todo o seu povo farei maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra, nem entre nação alguma, de maneira que todo este povo, em cujo meio você está, veja a obra do Senhor, porque coisa terrível é o que faço com você. Observe o que hoje eu ordeno a vocês. Eis que expulsarei da frente de vocês os amorreus, os cananeus, os heveus, os fariseus, os heveus e os jebuseus. Abstenham-se de fazer aliança com os moradores da terra, para onde vocês vão. Abstenham-se de fazer aliança com eles, para que isso não seja uma armadilha no meio de vocês. Para que isso não seja uma armadilha no meio de vocês. Pelo contrário, derrube os altares deles, quebre as suas colunas e cortem os postes da deusa Zerá. Porque vocês não devem adorar outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso. E aqui está Yahvé. Sim, Ele é Deus zeloso. Ele vai repetir no versículo 15. Não façam aliança com os moradores da terra, para não acontecer que, se prostituindo eles com os deuses, eles sacrificando, alguém os convide e vocês comam dos seus sacrifícios. Também para que não aconteça que vocês escolham para os seus filhos mulheres no meio das filhas deles, e estas, ao se prostituírem com os deuses que adoram, façam com que também os seus filhos se prostituam com esses deuses. Não façam deuses de metal para vocês. Ordem do Senhor. Não façam aliança com esses povos. E Ele dá as razões. São idólatras. São politeístas. Eles me ofendem de dia e de noite. Por isso que Deus resolveu usar o próprio Israel como chicote para punir esses povos. Como chicote para disciplinar esses povos. Então, Luiz e Larissa não deveriam fazer aliança. Agora, havia da parte de Deus um atenuante. Com povos distantes, povos que não residiam ali na terra de Canaã, se levantasse a bandeira branca para Israel, a ordem de Deus é: não os destrua. Apenas chame-os para servir a vocês. Deuteronômio capítulo 20, a partir do versículo 10. Vejam só. Para que vocês entendam a história de Josué 9, é necessário relembrar esses textos. Deuteronômio capítulo 20, a partir do versículo 9. Ou melhor, versículo 10. Deuteronômio capítulo 20, a partir do versículo 10. O Wisber, bem como o comentarista Augusto Nicodemos, nosso querido irmão em Cristo, mesmo não tendo intimidade com ele, mas ele é querido, não é o doutor Augusto Nicodemos, ele tem um comentário expositivo dessa carta. E ele cita com propriedade esses textos. O comentarista Wisber também, ele cita esses dois textos e outros mais. Mas para o momento, apenas esses dois. Deuteronômio 20, a partir do versículo 10. Todos juntos. Quando vocês se aproximarem de uma cidade para lutar contra ela, apresentem-lhe primeiro uma proposta de... Entende? Aí são cidades que não tem nada a ver com Canaã. Deus faz isso. Está vendo como Deus ele não é um Deus birrento? Deus não faz porque Ele é birrento, é masoquista. Não, Ele age com santidade, Ele age com justiça. E aí o texto continua. Se a resposta é de paz e os moradores abrirem os portões, todos os que estiverem na cidade serão sujeitos a trabalhos forçados e passarão a servir a vocês. Porém, se eles não fizerem paz com vocês, mas declararem guerra, então vocês devem sitiar a... Ei, esse é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Nós não temos vergonha dele, não.
E quem sou eu para ter vergonha dele? Quem é você? Tudo isso é fruto da santidade dele, fruto da justiça dele. Não tem professor que lecione política, Estado, democracia, que consiga alcançar a percepção de política, Estado e democracia que o nosso Deus tem. Então, quando ele diz, faça isso, não faça isso, porque ele é Deus, ele é infinitamente conhecedor, ele é infinitamente sábio. Destrua esse, não destrua esse, porque Deus é santo, santo, santo. Ordem dada, não é? Agora observem, que eu preciso conduzi-los também rapidamente a Números capítulo 27. Números capítulo 27. Observe aí, meus irmãos, por favor. Números, o capítulo 27. A partir do versículo 18, o Senhor ordena a Moisés a ordenar o seu sucessor. Como Deus é perfeito. E o que eu acho bacana aqui é Moisés, sem nenhuma frescurinha, permitam-me esse português coloquial. Pelo contrário, Moisés ele se alegra em saber que ele vai ordenar como seu sucessor um dos seus leais companheiros. Não é gostoso isso? No lugar de ficar com fresqueirinha, com birrinha, de ai, meu lugar, que meu lugar? Todo lugar onde Deus nos coloca é dele, pertence a ele. Ele tira, bota quem quer e para a glória dele, a ele toda a glória. Olha só o que Deus diz a Moisés. Deus anuncia a morte de Moisés, diz, mas antes, eu quero que você ofereça autoridade externa para Josué. E você oferece a autoridade externa, levando diante do povo e dizendo, adoravante será ele, viu? Foi Moisés que fez isso. Vamos lá, versículo 18. Todos juntos. O Senhor disse a Moisés, chame Josué, filho de Num, homem em quem há o Espírito, e impõe as mãos sobre ele. Gente, que coisa linda. Eu tive o privilégio uma vez de passar o pastorado de uma igreja que eu pastorei por 12 anos para um colega meu pastor. E eu tive o privilégio não só de fazer isso, de passar, mas de conduzir toda a liturgia, porque à época eu estava como presidente do presbitério lá da Grande Recife. Logo, como pastor da igreja, como presidente do presbitério, eu tive que conduzir esse processo. Foi uma coisa linda, pelo menos o que aconteceu naquele momento ali. É muito gostoso você fazer uma transição assim saudável, não é? De um pastorado para um outro colega pastor. E você pedir para a igreja, o amor que vocês têm por mim, depositem sobre o colega. Não é gostoso isso? Olha só Moisés, versículo 19. Apresente-o ao sacerdote Eleazar e a toda a congregação, e à vista de todos, transmita-lhe as suas ordens. Mas observe o detalhe aí, viu? Para você entender por que foi lido apenas Josué 9,14. Apresente isso. Ponha sobre ele uma parte da sua autoridade. Olha só que coisa linda. Isso é investimento de autoridade externa. Para que toda a congregação dos filhos de Israel obedeça a quem? A ele. Coisa linda. Quem ama o Senhor e ama o povo do Senhor, não fica com essa conversazinha, não. Fica feliz. Josué deverá agora fazer o quê? Josué deverá se apresentar diante de quem? De Eleazar, o sacerdote, o qual por ele consultará de acordo com o juízo de Urim. 2 pedras que os sacerdotes usavam, Urim e Tumim. Segundo a palavra do sacerdote. Agora observe, sairão e segundo a sua palavra entrarão. Ele e todos os filhos de Israel, com ele e toda a congregação. Veja, o que Deus está mandando Moisés dizer a Josué fale para Josué que quando for para ir, consulte antes quem? O Senhor. Se for para ficar, consulte antes quem? O Senhor. Em todas as batalhas, Josué, não se esqueça de antes consultar quem? Consultar o Senhor, Josué. Mas olha, ninguém é perfeito, né, gente? Ninguém é perfeito.
depois da queda, todos nós temos os nossos momentos de desvios. Josué. Pois em Josué capítulo 9, nós encontramos o narrador narrando que os gibeonitas, que viviam ali em Canaã, com quem Josué e Israel não deveriam fazer aliança, armaram contra Josué e os israelitas. Se passaram por povos distantes e não de lá. Olha só o texto agora, Josué, capítulo 9. Enganaram Josué. Versículo 1. Todos os reis que estavam do lado oeste do Jordão, nas montanhas e nas campinas, em toda a costa do Mar Grande até o Líbano, ficaram sabendo disso. Sabendo que Deus havia feito lá a vitória sobre Ai. Eram os reis dos Heteus, dos Amorreus, dos Cananeus, dos Ferezeus, dos Heveus e dos Jebuseus. Então eles se juntaram de comum acordo para guerrear contra Josué e contra Israel. Até aqui, esse não foi o principal problema. Eles tomaram ciência de que Israel estava chegando para a batalha. E os reis, agora imagine, gente, reis inimigos agora fizeram as pazes para lutarem contra um inimigo comum. É assim, não é, gente? É assim, infelizmente. Mas os moradores de Gibeão, ouvindo o que Josué tinha feito com Jericó e Ai, usaram de quê, gente? Observe o versículo 4. Usaram de astúcia. Foram e se fingiram de embaixadores, levando sacos velhos sobre os seus jumentos e odres de vinho velhos, rasgados e cheios de remendos. Eles se passaram por embaixadores de terras distantes. Olha o que eles disseram para Josué. Calçando sandálias velhas, tudo isso aí foi um teatro. E remendados e vestidos de roupas velhas. E todo o pão que traziam para comer era seco e bolorento. Tudo isso foi uma armadilha, um teatro mesmo. Foram a Josué no arraial, em Gigal, e lhe disseram, a ele e aos homens de Israel, viemos de uma terra, porque eles sabiam, gente, eles tomaram conhecimento que o Deus de Israel havia dito, não deixem nenhuma nação de Canaã de pé, mas as nações distantes, se levantarem a bandeira da paz, façam um acordo com elas. Eles tomaram conhecimento disso e, fizeram um teatro. Vestiram a camisa da dissimulação. Aí chegaram e disseram, vimos de uma terra distante e queremos que vocês façam uma aliança conosco. Perceberam aí, gente? Olha só, vamos lá, o texto continua. Mas os homens de Israel responderam aos heveus, talvez vocês morem aqui perto. Olha, eles até disseram assim, olha, talvez vocês morem aqui perto. Como podemos fazer uma aliança com vocês? Por pouco não foi descoberto, né? Mas não descobriram. Aí eles continuaram. Eu tenho 4 livros na minha lista, de tantos outros que eu tenho, falando sobre argumentação, uma boa argumentação. Porque veja o que eles argumentaram aí. Então disseram a Josué, somos seus servos. Olha só, gente. Mas Josué perguntou, quem são vocês? De onde vêm? Primeiro chegam com falsa humildade. Somos seus servos. Como cordeirinhos. Eles responderam, estes seus servos vieram de uma terra muito distante. Por causa do nome do Senhor. Mentira. 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 Vocês lembram de Herodes, como tomou conhecimento, tomou ciência de que o recém-nascido rei dos judeus havia nascido? Ele procurou os magos que veio do Oriente e ele disse o que para esses magos, esses estudiosos da época? Ele disse o que para eles? Procure o menino e quando vocês encontrarem me avise que eu quero também
adorar. Mateus capítulo 2. Gente de Deus, o ser humano depois da queda, toda a capacidade, todo o poder cognitivo que Deus deu ao ser humano antes da queda para o bem, ele agora passou a usar para o mal. Dissimulado, Herodes. Olha só a dissimulação dos gibeonitas. Vejam o teatro. Já ouviu falar do livro A Pedagogia de Maquiavel? Já leu o livro O Príncipe de Maquiavel? Deixa para lá, mas se puder um dia ler, leia. É envolvendo outras áreas da vida, mas leia. E daí nasce um livro mais recente, A Pedagogia de Maquiavel. O nome já diz tudo no aspecto pejorativo, né? Quando alguém é dissimulado, você diz que ele é o quê? Maquiavélico. É oriundo daí. É claro que às vezes algumas injustiças são feitas com o pobre Maquiavel, né? Mas ele ensinou mesmo como fazer a coisa na base da força mesmo. Olha que maquiavelice desgraçada desses povos. Olha, do nome do Senhor, seu Deus, pois ouvimos a sua fama e tudo o que faz no Egito. Eles ouviram mesmo, mas eles tinham interesse no Senhor, no Deus de Israel? Tinham nada. Eles estavam com medo de morrer mesmo, porque eles já tomaram conhecimento que Israel já tinha derrubado Jericó, já tinham passado por cima de Ai. Mas aí, para enganar, não é? Vamos lá. E tudo que fez com os 2 reis dos amorreus, que estavam do outro lado do Jordão, a saber, Seom, rei de Esbom, e Og, rei de Bazã, que estavam em Astarotes. Eles tomaram conhecimento mesmo. Por isso, os nossos anciãos e todos os moradores da nossa terra nos disseram: levem com vocês alimentos para a viagem, e vão ao encontro deles, dizendo: somos seus servos, façam uma aliança conosco. Que discurso, hein? Se muita gente hoje... Eu tenho um livro chamado Podre de Mimados, de um britânico. E o teor desse livro, o objetivo é: por que a educação está como está nas escolas, nas universidades? E o subtítulo é: um sentimentalismo tóxico. É uma geração, e aqui com todo respeito, sem generalizar, é uma geração hoje que tudo se ofende. Ui, ai, por isso que está como está hoje aí, escolas, universidades e tudo mais. Se puder ler esse livro também, leia, por favor. Cuidado com o dinheiro, cuidado com o orçamento, viu? Mas a primeira igreja presbiteriana também é cultura. A gente oferece o que é bom, podre de mimado. Um sentimentalismo tóxico. Aí, ó. Se alguns membros dessa geração de hoje estivessem lá, tinham até chorado. Oh, que menininho hoje, Josué. Josué, não diga não para esses meninos não, Josué, não diga não. Veja que, tadinhos que nada. Era um cavalo de Troia, Isabelle. Era um cavalo de Troia, Vamberto. E eu pronunciei o R para deixar de ser alegreiro. Cavalo de Troia. Entendeu, Jaque? Sônia? Entendeu o MP? O porquê do tema? Proteja-se das armadilhas, consulte o Senhor. E sabe o que aconteceu em seguida? Josué, os seus colegas de liderança e todo Israel disseram: sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Que tristeza. Observe o versículo 16. Aliás, o 14, só o 14 mesmo. Então os israelitas aceitaram os alimentos deles e não pediram conselho ao Senhor. Josué concedeu-lhes o que, gente? Paz. E fez com eles aliança de lhes poupar a vida. E o chefe da congregação confirmaram isso com... Eles erraram o cálculo. Deus havia dito, com nações distantes, nações que não são aqui de Canaã, da geopolítica ali de Canaã, se eles levantarem a bandeira, ofereçam a eles paz. Deuteronômio 20.
Os gibeonitas, tomando conhecimento disso, opa, vamos fazer um teatrozinho aqui. E o cavalo de Troia foi aceito. Josué, o generalzão experiente, aceitou. E por pouco, Israel não foi destruída. Aceitou. Assim é toda a narrativa do capítulo 9. A história é Josué, o chefe da congregação, e todo Israel oferecendo aliança com gibeonitas. Um povo com quem jamais Josué, os seus chefes, Israel, deveriam fazer aliança. Mas fizeram. Mas o narrador narra que depois veio a descoberta, descobriram que de fato não eram de lá da terra de Canaã. E agora? Eu quero adiantar o texto com vocês, senão eu vou repetir o texto narrativo, às vezes ele repete. E agora? Observe aí, a partir do versículo 22. Josué chamou os gibeonitas e lhe disse: porque vocês nos enganaram, dizendo que moravam bem longe de nós, quando na verdade moram aqui perto. Agora está zangado o cabra. Por que vocês nos enganaram? Dizendo que moravam longe e moram aqui bem perto. Ou vocês acham que um general de guerra com uma espada boa, preparada para a guerra, vocês acham que Josué era, me permita essa linguagem, vocês acham que Josué era fleumático? Era não, meu amiguinho. Os linguistas entendem que através da sua escrita ele revela o seu através da escrita eles mostram a sua personalidade. Vocês nos enganaram. Vocês acham que João Batista era melancólico? Raça de víbora, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Ou vocês acham que ele disse raça de víbora? Os linguistas, os hebraístas, os caras eles entendem que você transmite emoção até na escrita. Vocês nos enganaram. Imagine Josuézão. Deixa eu abrir aqui um parentezinho. A Bíblia fala do fruto do Espírito, capítulo 5. E um dos elementos desse fruto qual é? Moderação. Agora, por favor, não confunda o conceito bíblico de moderação com covardia, não, viu? Porque senão você vai acabar chamando uma mulher guerreira, um cabra macho, que se posiciona como falta de moderação. Cuidado com a deturpação da linguagem. Tem hora que o pai de família em casa mesmo, ele tem que ficar de pé e dizer, opa, eu ainda estou vivo aqui. É ou não é, papais? Tem hora que a mamãe tem que dizer para, opa, eu morri ainda não. Minha mãe aqui acolá, já com 75 anos, todo mundo já barbudo, aqui acolá os meninos até brincando, né? Ei, meu irmão, alguém tem que ver aí quem é que vai ser procurador dela. Aí ela diz assim, ei, eu não morri ainda não, viu? Aí a gente começa a sorrir. O pastor da igreja, aqui acolá, ele tem que chegar e dizer, opa, alto lá, aqui não é a casa da mãe Joana. Ou vocês acham que não? O que não pode se tornar isso ordinário, gente. O que foi que Paulo disse à igreja em Coríntios, capítulo 5? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 5. Tinha lá um cabra se relacionando com a sua madrasta. E o povo, tanto faz como tanto fez. 1 Coríntios, capítulo 5. Quando chegar em casa, leia e tente descobrir qual era a personalidade de Paulo ali. A linguagem é pesada, minha amiga. Vocês estão tão cheios de si. Vocês estão tão ensimesmados que não percebem tamanha perversidade. Nem mesmo gentios, nem mesmo incrédulos fazem o que estão fazendo e vocês estão fazendo vista grossa. Que o tal seja arrancado do vosso meio, entregue a Satanás para a salvação no dia do Senhor. Pobre coitado, um pastor fizer isso hoje numa igreja, no outro dia ele pode procurar casa para alugar, se a casa for pastoral, ele pode procurar emprego para ganhar o salário, porque ele é mandado embora.
imagine o pastor que recebeu a carta, a primeira carta das coisas, para ler para a igreja isso. Ô Lucas, você dá para imaginar, conjecturar qual era a reação? Será que dá? E agora, eu leio ou não leio essa carta? A carta chegou, meu irmão, o pergaminho. Eu leio ou não leio? E Paulo está dirigindo isso à igreja. Mas assim, eu posso ler e dizer, ó, é Paulo, viu? Não tem nada a ver comigo. É Paulo, viu? Ó, quem está dizendo isso aqui é Paulo. Você já viu o professor dando aula, ele diz, ó, não, isso aqui é ou um jornalista, ou um comentarista político. Não, isso aqui quem está dizendo, só estou citando para vocês. Como dizendo assim, ó, não tem nada a ver com isso. Então há momentos que tem que se pôr. Josué está, por que vocês nos enganaram? Mas ainda bem que Deus, na sua misericórdia, o nosso Deus é o Deus que transforma o mal em bem. Lembra de José? Eu estou apenas compactando a narração para poder entrar na mensagem específica. Gênesis 50, palavra de José. Vocês intentaram mal contra mim, mas Deus transformou em bem. E bem para vocês também, seus cabras. Para vocês também. Deus me colocou aqui para salvar vocês também. Esse é o nosso Deus. Ainda bem que Josué e Israel estavam a serviço do Deus que é também especialista em transformar o mal em bem. E de fato, Deus transformou o mal em bem, depois de uma boa exortação. É só ler o texto completo. É só ler Josué 10, que vamos pregar no próximo domingo. Mas o que nos chama a atenção aqui é que eles não quebram a aliança. Depois daí, e agora? Eles nos enganaram, e agora? Veja o que é lealdade, gente. Na concepção de ética hoje avançada, como foi uma mentira, eles não poderiam quebrar então? Mas veja que eles não quebraram. Porque eles juraram em nome de quem? Josué jurou em nome de quem? Do Senhor. Em nome do Senhor. Alguns até disseram, mas eles nos enganaram. Não, mas nós juramos no nome do Senhor. Que a gente pague por isso. Gente, que diferença. E aí, é claro, esse povo passou a servir a Josué e a servir a Israel. Só estou aqui descrevendo a história. Porque a tônica do sermão aqui é: não se protegeram das armadilhas. Sabe por que não se protegeram? O que é que diz Josué 9,14, gente? Porque Josué não consultou antes o Senhor. Nós não temos dúvida que se Josué tivesse consultado o Senhor, de acordo com o número 27, o Senhor teria dito não. Eles moram aí mesmo. Vocês lembram de Eliseu? Tudo que acontecia na Síria, Deus revelava para Eliseu e Eliseu revelava ao rei de Israel. Aí o rei da Síria disse, olha, tem um... Qual é o nome aí? Um espião. Tem um espião da KGB lá daquela época. Tem um espião aí no nosso meio. As nações trabalham com espiões, viu? Sabe que no nosso país tem espiões até hoje. Não se engane, não. Muito especialmente as nações que têm um poder bélico altíssimo. Tem um espião entre nós. Tem um espião entre nós, precisamos encontrá-lo. Aí alguém disse, rei, não. É que tem um profeta aí que tudo que acontece aqui, o Deus dele revela. Louvado seja o Senhor! E Josué deveria ter feito isso. No dia que ele foi investido de autoridade, a ordem foi dada. Se for para ir, consulte antes. Se for para ficar, consulte antes. Consultar quem? Consultar o Senhor. Amada igreja, primeira igreja presbiteriana de Petrolina, nós precisamos tomar cuidado nesse nosso avanço. Cuidado com os cavalos de Troia que chegarão e é para tirar a igreja do rumo.
é para tirar a igreja do seu alvo, é para tirar a igreja do foco de Deus para ela. A igreja está crescendo em qualidade, crescendo em quantidade, e se tem um cabra que não gosta, se tem um ente que não gosta, é o diabo. E se tem alguém que sabe mandar cavalo de Troia, é ele. Às vezes, na linguagem de Wismer, ele vem rugindo como um leão. 1 Pedro 5,8, sejam sóbrios e vigilantes, porque o diabo, o vosso adversário, ele anda ao derredor, buscando a quem possa tragar. Aí eu me dirijo às lideranças das sociedades internas. João, o PH, Elaine Saf, Josué UPA, Juan, o MP, o CP Yasmin, a menininha, eu estou citando para reconhecer a autoridade dela, os nossos amados diáconos, o nosso colégio pastoral, do qual eu faço parte com muito prazer e privilégio, o nosso ministério de cântico, sonoplastia, ministério de família Minha Casa, Casa de Deus, ministério Zaqueu, Minha Cidade para Cristo, projeto Suzana, projeto Ana, projetos do Nenhuma Ovelha Deixado para Trás, e mais projetos que virão. Tomemos cuidado, porque o diabo, ele é mestre em mandar presentes que não passam de cavalos de Troias, e nós precisamos consultar o Senhor a partir da sua palavra. Às vezes ele vem rugindo como um leão, mas às vezes, 2 Coríntios 11, Priscila, diz o texto que ele vem como anjo de luz. Está lá Daniel, Deise, cadê Daiane? Precisa falar não, viu? Nós estamos atentos, o colégio pastoral está atento às ovelhas do Senhor. Aqui é colar um para ele, pastor e fulano de tal, pastor e fulano de tal. Eu fico até feliz por isso. Eles mesmos mandam mensagem também. Fala para a Daiane que estamos de olho, viu? Mas é um olhar pastoral, não é de fiscalizador não, é pastoral. Em o nome de Jesus Cristo, tomemos cuidado, porque aqui do lado o diabo virá como anjo de luz. O Satanás se transforma em anjo de luz. E você precisa estar atento e precisamos consultar sempre o Senhor. Não se assustem, mas até quem já é do Senhor, não vigiando, sofre influência do diabo. O que foi que Pedro disse a Cristo no seu estado de humilhação? Cristo no seu estado de humilhação, antes da morte, da ressurreição. O que foi que Pedro disse a Cristo quando Cristo anunciou: é necessário que o Filho do Homem sofra, padeça, seja morto, mas no terceiro dia ressuscitará? Foi o que Pedro fez. Não, meu Senhor. Não, isso não pode acontecer contigo. Toda boa intenção do mundo. Ou vocês acham que Pedro fez isso por maldade? Mas ele estava naquele momento, por favor, eu não estou aqui dizendo que ele foi tomado pelo diabo, mas ele estava sob influência, não vigiou, da carne, do mundo e do diabo. A segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Filho de Deus, o Senhor não precisa passar por isso. Agora veja, aquele que estava sempre em companhia do Pai, sempre consultando o Pai, como perfeito Messias, como perfeito sacerdote, perfeito profeta. Lucas é quem mais narra os momentos de oração de Cristo. Eu tenho um livro falando só sobre isso, a vida de oração de Cristo no Evangelho segundo Lucas. Lucas é quem mais narra os momentos de oração de Cristo. Todo tempo orando, todo tempo orando, todo tempo orando. Ora, comunhão, além de ser plenamente Deus, como Messias, ele dependia do Espírito Santo. Como segundo Adão, ele dependia do Espírito Santo. Então ele percebeu, ele teve discernimento, ele olhou e disse: opa, arreda-te. Completa, igreja. Tu não cogitas das coisas de Deus, e sim da dos homens. Então, primeira igreja presbiteriana. Em o nome de Jesus Cristo, cuidado com os cavalos de Troia. Ei, alunos, vocês que estão nas escolas, nas universidades, cuidado com os cavalos de Troia. No campo do conhecimento. Cuidado com os cavalos de Troia no campo da moral. Com os cavalos de Troia no campo de... Eu tenho um livro em casa falando, precisamos repintar a igreja.
para torná-la mais paladável a isso e aquilo outro. Daí modinha vem, modinha vai. E às vezes as igrejas acabam pisando aí nessas cascas de bananas. Cuidado, igreja do Senhor. Você que é jovem, cuidado em nome de Jesus Cristo com as ideologias anti-Deus. Quem aqui já estudou, eu não vou perturbar vocês aqui com conceito filosófico, mas quem aqui já estudou aqui nominalismo e realismo na filosofia? Levante a mão. Aí é que eu não vou perturbar mesmo vocês por isso. Mas o nominalismo é uma corrente filosófica que pregava o seguinte: não existe essa de natureza humana universal. O homem recebe nome de homem porque nós damos esse nome a ele. Em outras palavras, não existe verdade absoluta universal. Agora, vocês pensam que essas ideias filosóficas estão apenas nas catedrais? Não. Todos nós praticamos alguma coisa fruto de uma ideia dessa que você nem sabe. Ideias têm consequências. Ideias têm consequências. Por isso que esta amada igreja tem que estar sempre vigilante. O Senhor apresenta a igreja dele como coluna e baluarte da verdade. Aí você vai aproveitar agora, já que você usa bem o smartphone, você vai fazer uma pesquisazinha agora. E vai usar agora, ei, não é pecado não, viu? Desde que você faça um bom uso. Agradeça a Deus pela... Será que vão acertar o que eu vou dizer agora? Agradeça a Deus pela... E agradeça, faça um bom uso dela. Não use ela para deixar de ler um livro. Não use para o bem. Use para o bem. Bota lá nominalismo e realismo e você vai ver o que é vivido hoje no Brasil quanto a relativismo moral, fruto de nominalismo. Não existe essa de conceito certo, conceito errado. E um monte de garoto está aí na universidade bebendo uma desgraça dessa. E aí daqui a pouco já não crê mais que a Bíblia é a palavra de Deus. Cuidado com os cavalos de Troia. Agora, vou repetir, eu quero encerrar aqui. É aquele sermão de um ponto só, dentro de uma narrativa. Por que caíram na armadilha? Porque não consultaram o Senhor. O que é que diz Provérbios capítulo 3? Abra a Bíblia comigo, Provérbios capítulo 3. Agora, por que não consultaram o Senhor? E todos nós sofremos desse mal aqui agora que vamos citar. Provérbios capítulo 3, vamos lá. Já estou encerrando o sermão, viu? Provérbios capítulo 3. Provérbios capítulo 3. Isso, eu só quero aqui adiantar os versículos, sonoplastia abençoada de Deus. Vocês são bênçãos do Senhor. Deixe-me abrir aqui na minha Bíblia Provérbios. Bíblia aberta. Vamos lá, minha filha. Me ajude aqui. O negócio de se acostumar com projeção, dá nessa, né? A Bíblia, as folhas vão ficando grudadas aí, viu? Precisamos tomar cuidado. Deixa eu adiantar aqui. A partir do versículo 5, vamos lá. Provérbios 3:5. Observe por que Josué não consultou o Senhor e muitas vezes por que quebramos a cara também muitas vezes. Vamos lá. Confie no Senhor de todo o seu. E agora? E não se apoie no seu próprio entendimento. Água. Denise, como é bom ser cuidado, né? Já fica ali. E eu nem escuto às vezes, né, já. Me perdoe, meu filho. Denise aprendeu como Nanda. Marcelino, Somebody Love. Deus te abençoe, garoto. Depois eu explico isso, viu? Eu já tenho intimidade com o Marcelino já. Eu vou explicar agora porque ele me conquistou. Vou abrir um parênteses. Me permita, um culto também permite isso, para ilustrar. Ele chegou e a família do pastor Marcelino. Ô, Marcelino, tudo bem? Como é que você está? O melhor agora, pertinho do Senhor. Eu digo, esse é Somebody Love. Fecha parênteses.
Melhor agora, Pet, no Senhor. Esse é somebody love. Por que levar, por que não levar? Eu pensei no Senhor e levei. Ao Senhor toda glória. A igreja também é isso. Ela sabe se alegrar na hora certa. Veja o que muitas vezes fazemos. Não se apoie no seu próprio. Aí eu já tenho 25 anos de ministério. Aí eu digo assim, eu já sei, menino, são 25 anos, não é? Eu sou professor há 30 anos. Eu já sou membro de igreja há 500 anos. Já deixa de consultar o Senhor. Aí quebra a cara. Ei, menina, você que não está namorando, que é um namorado, espera no Senhor. Não confie no seu próprio entendimento. Não. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. E se você quer sabedoria do Senhor, o que é que diz Tiago 1,5? Tiago, vamos lá. Tiago, carta de Deus, 1,5. Tiago 1,5, o que é que diz? A carta de Tiago, vamos lá. Se porém algum de vocês necessita de sabedoria, peça que a todos dá com generosidade e sem reprovações, e ela lhe será concedida. Papai, não deixe de consultar o Senhor. Proteja-se, jovens, das armadilhas. Como? Consultando o Senhor. Mulheres, protejam-se das armadilhas. Como? Consultando o Senhor. A quem mais se dá ouvido? Às suas amigas ou à voz do seu supremo pastor, Jesus Cristo? As minhas ovelhas ouvem a minha voz. A quem você primeiro consulta? Quando está precisando tomar uma decisão. Eu não estou dizendo que seja errado você consultar amigos e amigas de acordo com o seu nível de experiência. Mas a quem primeiro você deve consultar? E depois de consultado, quem deve ter a palavra final na tua decisão? Quem? O supremo pastor da tua vida, Jesus Cristo, o Yahvé Roi. O Senhor é o meu pastor e de nada sentirei falta. Ele me faz o quê? Repousar em águas? Isso. Em pastos verdejantes, guia-me por águas tranquilas e refrigera a minha alma. É Ele. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Primeira igreja presbiteriana, por favor, em o nome de Jesus Cristo. E quando eu falo isso, eu já passei por uma experiência assim, uma igreja crescendo. Aí alguém lá não vigiou, baixou a guarda, meu amigo. Aí o diabo entrou e por pouco a igreja não foi esfacelada. Já passei por experiência assim. Não sei se você já passou. Porque o diabo não quer uma igreja posicionada nele, caminhando com ele, para a glória dele, fazendo um santo reboliço em Petrolina. Uma igreja trabalhando dia e noite para ganhar e edificar o maior número possível de pessoas para Cristo. O diabo não quer isso. Então ele vai mandar os cavalos de Troia para tirar o nosso foco. Mas nós não vamos aceitar. Vamos orar, vamos consultar o Senhor, firmes nas promessas do Senhor, firmes na palavra do Senhor, firmes. Vamos juntos. É assim que a igreja vai expandir. É assim que a igreja vai avançar. Que o Senhor nos abençoe hoje e sempre. Amém.